Opus Dei? Essa pergunta tem sido feita tão frequentemente, ultimamente, que nós convidamos o Dr. Ives Gandra Martins para responder algumas questões que podem esclarecer. Bem-vindo, Dr. Ives. Olha, para mim é uma grande alegria estar com você, Cristina, e com todo esse grupo de amigos. O que é o Opus Dei? Bem, é interessante porque essa pergunta realmente é feita, principalmente depois que nos últimos tempos a matéria tem sido levado como se fosse uma sociedade sacrata, uma sociedade afastada da igreja, quase como se fosse uma seita. E o Opus Dei, na verdade, é a representação do que é o verdadeiro espírito do cristianismo, e por essa razão é que é tão prestigiado por 6 papas. Desde que foi criado, todos os papas têm prestigiado pela importância que representa o Opus Dei como santificação do trabalho ordinário. E quando se fala que tudo é secreto na obra, tudo é tão claro, porque é tão simples que as pessoas não compreendem que possa haver uma prelazia, como é o Opus Dei, dedicada exclusivamente a isto, santificar o trabalho ordinário, santificar-se no trabalho ordinário e santificar os outros com o trabalho ordinário. Isso é extremamente importante, por quê? Porque a igreja, ela teve, nos seus primeiros 300 anos, quando ela era muitíssimo mais perseguida do que hoje ela é, por romances como o Código da Vinci, etc., mas todos os cristãos foram mantendo aquilo que representava a herança que Cristo deixou. Naquela época todo mundo era conhecido pela sua profissão. Era o fazedor de tendas, como era São Paulo, era o pescador, eram todos pescadores, todos tinham uma profissão. O próprio Jesus Cristo foi marceneiro, e ele era lembrado como filho do carpinteiro, que representa que São José devia ter sido um bom carpinteiro, porque em todo Israel se lembrava do filho do carpinteiro. Pois bem, depois que passou-se com Constantino a se ter a oficialização, a igreja não foi mais perseguida, na verdade houve uma espécie de dicotomia, em que só se poderia ser santo fora do mundo. As ordens religiosas foram crescendo, o que é extremamente importante. As ordens religiosas mantiveram o espírito do cristianismo até os dias de hoje. Mas Monsenhor Escrivá, quando teve a inspiração divina para fundar o Opus Dei, entendeu e disse: por que nós não voltamos ao tempo dos primeiros cristãos? Porque só saindo do mundo é que nós podemos ser santos. Nós podemos ser santos dentro do mundo. E foi esta mensagem que ele trouxe. A igreja tem um chefe que é o vice-rei na terra, é o vice-cristo na terra, que é Jesus, que é o Papa. No Opus Dei se obedece rigorosamente tudo que a Igreja Católica diz, e a sua única mensagem diferencial é que um leigo tem um papel de santidade no mundo. O leigo é rigorosamente igual àqueles que se afastam do mundo, aqueles que se afastam para orar, para ter uma função muito grande de preservação dos valores, como são as ordens religiosas. Mas no Opus Dei se pretende ser contemplativos dentro do mundo, fazer o que todo mundo faz, com uma diferença. É que se faz o que todo mundo faz, mas fazendo isso para se santificar no trabalho ordinário, para santificar os outros com o trabalho ordinário, com o seu exemplo, e para santificar o próprio trabalho ordinário, fazendo bem, com competência, com valores éticos, etc. E essa é a razão pela qual, quando disseram ao Monsenhor Escrivá, ao São José Maria Escrivá, que fundou o Opus Dei, que como é que vai essa obra de Deus, porque é realmente uma obra de Deus, pessoas se dedicarem no mundo inteiro a santificar o trabalho ordinário, que ele disse: então vai se chamar Opus Dei. Esta é a razão pela qual as mensagens principais é santificar o trabalho, termos a consciência de que somos filhos de Deus, e que, portanto, há uma filiação divina, e fazer com que, na vida interior, na vida familiar, na vida profissional e na vida social, nós tenhamos sempre essa presença de Deus. Esta é a única mensagem, não há segredo nenhum na obra. E por ser tão simples que as pessoas acham que há tanto segredo. José María Escrivá de Balaguer, nacido en el seno de una familia profundamente cristiana, ya en la adolescencia
percibió la llamada de Dios a una vida de mayor entrega. Pocos años después de ser ordenado sacerdote, dio inicio a la misión fundacional, a la que dedicaría 47 años de amorosa e infatigable solicitud en favor de los sacerdotes y laicos de lo que hoy es la prelatura del Opus Dei. Gostaria, nessa colocação sobre a obra, que me parece assim extremamente importante, Nazaré, você que tem uma vivência e que é também da obra, mas eu quero dizer ao telespectador que eu sou do Opus Dei desde 1971. Minha mulher é do Opus Dei. Eu tenho 5 filhos e um genro que são da Opus Dei, e um filho que é cooperador do Opus Dei. E nós vivemos magnificamente em família. Eu digo até que a nossa família tem a união que tem graças ao Opus Dei. Porque no Opus Dei se convive, evidentemente, com os valores espirituais, quer dizer, nós temos uma vida em que nós dedicamos uma parte do nosso dia para, enfim, orar e pensar em Deus, mas no resto vivemos rigorosamente, e acontece com as pessoas do Opus Dei, que são muito poucos, e veremos isso num dos próximos blocos, a multiplicação do tempo. Nós sabemos que Cristo multiplicou os pães. No Opus Dei, o que eu sinto, com tão pouca gente, fazemos tanto em nível universitário, nível profissional, de assistência social, etc., que Deus nos dá a multiplicação do tempo. Damos um pouco de tempo para Ele todo dia, e Ele multiplica fantasticamente o nosso tempo. E a Nazaré, que é também numerária do Opus Dei, vive no centro do Opus Dei, ela pode perfeitamente traçar um pouco e explicar o que é essa santificação, já que é uma advogada que trabalha na Câmara Municipal. Doutor Ives, o senhor já explicou, assim, na teoria, né, o que é buscar a santificação através do trabalho, né? No meu caso, eu como advogada procuro trabalhar bem, né? Então, por exemplo, eu continuamente tenho que dar pareceres em matéria de direito administrativo, que é a área em que eu atuo, e eu tenho cuidado de sempre consultar a Constituição, consultar as leis, procurar ser muito precisa nos pareceres, procurar ir até o fim nas questões que me são submetidas. E também sou professora. Eu dou aulas sobre aspectos jurídicos do terceiro setor, que é a linha em que eu fiz o meu mestrado e agora estou fazendo o doutorado. E aí eu tenho a oportunidade de estar com muitas pessoas, dou aula para inúmeras entidades sem fins lucrativos. Muitas vezes me questionam, me colocam dúvidas, eu aprendo muito com as pessoas no meu trabalho. E também procuro fazer bem, melhorar a didática, me comunicar bem com os meus alunos. Enfim, é todo o trabalho de santificar o trabalho, fazer bem o trabalho. O outro aspecto que o Dr. Ives também colocou é procurar se santificar através do exercício desse trabalho. E é procurar crescer em virtudes cristãs, procurar crescer em laboriosidade, em caridade, em serviço, em pontualidade, em ordem. É um desafio contínuo para conseguir multiplicar o tempo e ir melhorando como pessoa através do meu trabalho profissional. E por último, também o Dr. Ives já colocou, né, santificar os demais através do trabalho, santificar com o trabalho, né? De fato, é no trabalho que eu tenho a maior parte das minhas amizades, gosto muito das pessoas com quem eu trabalho, não perco oportunidades de conversar, de estar com as pessoas. Às vezes algumas pessoas realmente se aproximam de Deus, às vezes se aproximam da obra, às vezes simplesmente eu tenho a oportunidade de conversar, enfim, de travar uma amizade mais profunda, né, que eu procuro cultivar, né, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Enfim, é todo um projeto de vida, né, buscar a santidade, né, buscar as virtudes cristãs através do exercício do trabalho profissional. É um desafio e uma aventura. Aliás, esse aspecto é extremamente interessante que estava dizendo a Nazaré. O fazer o bem no trabalho, na obra, todos são iguais. Mesmo um presidente da República, um jardineiro, um auxiliar. E um aspecto que realmente impressiona dentro da obra é que o importante é fazer bem o seu trabalho com honestidade e com ética.
E em algumas profissões isso é extremamente importante, na medicina, no direito, na política, porque a obra absolutamente não tem nenhuma intenção de influenciar politicamente ninguém. Basta ver que em todos os países do mundo onde a obra está, há políticos de todas as facções, de todas as correntes. E cada um faz de acordo, porque a vida comum, cada um faz a sua opção. O que a obra dá é formação moral, e isso auxilia muito. A obra nunca dá critérios de natureza política, cada um é responsável. Deus não é cabo eleitoral de nenhum político, e na obra se tem essa preocupação, e o fundador dizia que no dia em que a obra tivesse esta função, automaticamente ele preferiria que a obra deixasse de existir ou desapareceria aquele porque não teria ambiente. Agora, esse aspecto da ética é fundamental. Agora, também quero deixar ao telespectador o seguinte, para ter a sensação, todos nós somos rigorosamente iguais aos outros, com os mesmos defeitos, com as mesmas lutas. O que eu tenho a impressão que a obra ensina é esta vontade de, quando se erra, de recomeçar. Nós não nos acomodarmos com o erro, procurarmos sempre melhorar. Então, os critérios que a obra dá é de que nós não somos impecáveis. Aliás, deveria ser horroroso se fôssemos critérios. Um horror, né? Nós temos todos os defeitos de todo mundo, mas lutamos para vencer. E esses defeitos que nós lutamos para vencer faz com que recomeçamos todo mundo. Aliás, a vida do cristão é um constante recomeçar. Mas, minha cara Cristina, eu tenho mesmo a impressão que meus amigos atrás da câmara já estão sinalizando que esse bloco está terminado. E você é âncora. Então eu me responsabilizo em dizer que nós voltamos daqui um pouquinho. Até já. Estamos de volta, falando o que é o Opus Dei, com a presença do Dr. Ives Gandra Martins, respondendo essas questões que nos vêm e que gostaríamos de esclarecer, não é, Dr. Ives? Claro. Na continuação do bloco anterior, 3 aspectos talvez valha a pena também realçar. Em primeiro lugar, é a unidade da vida. Isso, unidade de vida, é extremamente importante dentro da obra. A pessoa não pode ter 2 faces. Não podemos ser os gênios da mitologia romana, em que era um Deus com 2 faces. O católico, o membro do Opus Dei, que aliás segue rigorosamente tudo que a Igreja Católica Apostólica Romana determina, a unidade de vida é fundamental. A pessoa, ela tem que ser coerente na sua vida interior, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua vida profissional. E os mesmos critérios que adota nas suas relações com Deus são os critérios que tem que adotar nas relações com as pessoas que são os seus próximos. Eu já te anticipo que sou o primeiro que respeita tu consciência. Consideraba la libertad como un don de Dios que Cristo había alcanzado a los cristianos. Los cristianos, escribió, no tenemos que pedir prestado a nadie el verdadero sentir de este don, porque la única libertad que salva al hombre es cristiana. Outro é esse amor à liberdade que eu já acentuei no bloco anterior. Em matéria temporal, humana, cada um pode escolher a profissão que quiser, desde que seja uma profissão digna. Não é, algumas profissões efetivamente não são profissões, não podem ser adotadas. Mas desde que seja uma profissão digna, um médico, advogado, político, jardineiro, lembro até o episódio muito importante, aliás, numa tertúlia do fundador, que perguntaram o que era mais importante, um presidente da República, um jardineiro, diz aquele que fizer melhor a sua função. Se for um bom presidente, é melhor. Se for um melhor jardineiro e o presidente for um mau presidente, o jardineiro é muito mais importante no plano de Deus do que o presidente. Então, esse amor à liberdade de fazer o que se pretende. E a caridade, quer dizer, essa caridade como símbolo de amor, de querer levar Deus a todos aqueles que são as nossas entouragens, as nossas circunstâncias, aqueles que representam, enfim, os mais próximos de nós.
E é evidente que, na medida que se procura levar, deve ser um ambiente muito melhor. Essa é a razão pela qual me parece assim que esses três aspectos deveriam ser bem definidos, ¿no, Cristina? Este fue el núcleo y la esencia del mensaje que predicó incansablemente durante toda su vida. Ser santos en medio de las cosas más materiales, sirviendo a Dios y a los hombres. Hacer divinos todos los caminos humanos de la tierra. Em relação o que o Opus Dei representa na Igreja Católica, eu nem vou fazer nenhuma consideração, porque nós temos um depoimento de Dom Raimundo, que já foi vice-presidente da CNBB e, por outro lado, é hoje o bispo diocesano de Aparecida do Norte, vai receber o Papa o ano que vem na Aparecida do Norte, que vai mostrar o que é o Opus Dei dentro da Igreja Católica. A prelazia é muito importante, ela tem o seu carisma próprio na igreja hoje, e nós sabemos que os membros da Opus Dei, não só os leigos, mas também os sacerdotes que estão vinculados à obra, eles desempenham um papel muito importante nas nossas igrejas particulares. Sobretudo, eu creio que atuando um pouco junto a um certo segmento da sociedade, que muitas vezes nem sempre é facilmente atingido pela igreja. E eu acho que os membros do Opus Dei trabalham sobretudo nesse campo, no campo da cultura, no campo acadêmico, no campo do funcionalismo público, da política, de modo que é um trabalho muito bom que vem desempenhando, e é uma maneira realmente do cristão leigo, né, ser sal e luz da terra, como nos lembra Jesus no seu Evangelho. Como é a relação do clero e dos bispos que não são do Opus Dei com os padres e bispos que pertencem à obra? Eu creio que o relacionamento é bom. Eu conheço a minha experiência, eu tenho a minha experiência em Brasília, onde vivi muitos anos como bispo auxiliar e onde está presente também o Opus Dei. O relacionamento com os sacerdotes era muito bom e com os próprios leigos também. Temos já alguns bispos também aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, onde na conferência, por exemplo, da qual eles participam, como qualquer bispo, né, do Brasil, o relacionamento é muito tranquilo, muito harmonioso, enfim, de plena comunhão. Há alguma diferença entre os preceitos ensinados por São José Maria Escrivá e os preceitos da igreja? Não, de modo algum, entende? O próprio fato do Papa João Paulo II ter beatificado, ter canonizado o Monsenhor José Maria Escrivá é uma demonstração de que ele, como santo, é proposto a toda a igreja como um modelo de vida cristã. E, ao mesmo tempo, é permitido, nesse caso, né, como santo, também o culto público em sua honra. Isto mostra a plena sintonia dos ensinamentos, né, do Monsenhor José Maria Escrivá com o magistério da igreja, de modo que não há, evidentemente, nenhuma diferença quanto a esses ensinamentos. Para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os fiéis da prelazia, nessa data tão importante, o aniversário da morte do fundador. Quero felicitar, então, toda a obra, que é fruto do trabalho, da ação do Espírito Santo, no ministério, né, de São José Maria Escrivá. Felicitar a obra por este dia, que é justamente o dia em que a igreja celebra no seu calendário litúrgico a memória desse grande santo. Um santo recente, portanto, que serve de modelo para todos nós, e faço votos que a obra possa crescer, desenvolver e realizar esse apostolado próprio, né, do seu carisma, desta obra, que é a busca da santidade através do trabalho profissional. Como dizia o próprio São José Maria Escrivá, nós devemos nos santificar no trabalho, pelo trabalho e com o trabalho. Depois do que disse Dom Raimundo, eu volto a perguntar ao Dr. Ives, e quais são as atividades que o Opus Dei desenvolve? Na verdade, como eu disse no início, o Opus Dei tem a função de formar as pessoas e aproximar as pessoas de Deus, santificar o trabalho ordinário, santificar-se no trabalho ordinário, santificar os outros com o trabalho ordinário. E é evidente que os meios de formação de natureza espiritual é aquilo que é de mais importante na obra.
a direção espiritual, quer dizer, todas as pessoas que se aproximam, sejam ou não membros do Opus Dei, eles têm o direito a uma direção espiritual, a boa doutrina, para que se saiba perfeitamente a melhor forma de se ter a relação com Deus. Religião quer dizer ligar e religar o homem com Deus. Os retiros espirituais, todo ano, a possibilidade de fazer retiros, isto é, a pessoa sai uns 2 dias para estar em contato com Deus, e Deus fala no silêncio, fala fantasticamente no silêncio, com barulheira que existe no mundo atual. É difícil escutar a Deus no silêncio, nos retiros. Em palestras doutrinais que se dá dentro da obra, em aulas de catecismo, com o que efetivamente a pessoa tem uma fantástica fonte de abastecimento espiritual. E faz com que aquelas pessoas que estão recebendo isso naturalmente sintam a vontade de levar o que recebem para outros. Não querem guardar aquele tesouro só para si. E fazem o apostolado, e principalmente com gente jovem. São aqueles que constituem a ponte do presente com o futuro. Aqueles em que nós temos que acreditar que pode mudar a face do mundo. E eu gostaria, nesse sentido, de ouvir do Alain, que é um jovem estudante, entende, que está frequentando a obra, que desse o seu depoimento. A responsabilidade de mudar o mundo foi bem grande. Mas é isso mesmo, né? Então a gente vem para a obra porque a gente sente a necessidade de algo mais forte, de algo mais importante, de algo mais interessante, né, na vida, do porquê eu estou estudando, de porquê que eu tô vivendo mesmo, né? A gente tenta buscar algo grandioso, né? E a gente, pelo menos eu, quando frequentei a obra, eu achei o que eu estava procurando mesmo, né? De responsabilidade, de saber, de oferecer as coisas, mesmo que pequenas, ou o próprio estudo, fazer bem feito, fazer por uma causa grande, né? E aí você vê os seus amigos e você quer que eles sintam a mesma coisa que você está sentindo, né? Então você começa a falar, começa a procurar que ele sinta a mesma coisa que você. E aí você vai tentando chegar de uma maneira, devido o mundo, digamos, esteja meio pesado, às vezes cria uma certa retenção da pessoa. Então a gente chega devagar, falando mesmo aquele vazio que ele está sentindo pode ser preenchido. Então a gente começa a falar, convida para as palestras doutrinais, como o senhor falou, que ele vai entender mesmo as razões da vida e, na verdade, o estudo mesmo, o porquê que ele está estudando, assim como no Centro Jovens, na verdade as palestras são mais ligadas a estudo, o que se fazer nas férias, né? Porque aproveitar mesmo o tempo de multiplicação de tempo, como vocês estavam falando, multiplica mesmo, porque a gente aprende a fazer as coisas na hora certa. Então o apostolado, acho que vem daí mesmo, acaba surgindo porque você quer mostrar para o seu amigo, para o seu companheiro de trabalho, como disse a Nanda, né? Que você encontrou uma coisa boa e você quer que ele encontre também, entendeu? Você mostra um mundo melhor, assim, digamos assim. Ótimo. Aliás, o Alain, ele é estudante de engenharia. Vamos falar de um homem que é jovem e que frequenta, mas está na área mais complicada dos dias atuais, que é a área da comunicação social. O Eduardo, que é jornalista, também poderia dar seu depoimento, né, Eduardo? Sim. A área agora de humanas é muito fácil, porém muito desafiante, digamos assim. Mas minha relação com o Opus Dei começou uns 10 anos atrás. E desde então, hoje eu sou cooperador do Opus Dei. E acho que poderia destacar assim, 2 momentos que eu considero muito interessantes, que eu tive a oportunidade por causa das iniciativas que a obra tem, né? O primeiro foi a gente deu um curso de catequese numa favela aqui em São Paulo, favela Santa Catarina, e a gente dava aula de primeira comunhão e crisma, e eu tive a oportunidade de, depois de ser padrinho de uns alunos de crisma, depois foi muito interessante, muito gratificante. E depois também tive a oportunidade de poder dar aula numa escola que chama Centro Educacional da Pedreira, que é no bairro de Pedreira, em São Paulo também.
e me chamaram para dar aula de literatura nos livros da FUVEST, essas coisas assim. Foi muito interessante também porque sempre, se me permite contar uma história, sempre tinha um aluno que sempre depois das aulas vinha falar comigo e queria saber mais coisas sobre literatura. E há um mês, eu acho, questão de alguns dias assim, eu encontrei na USP ele gritando: "Ô professor, agora eu vou ser professor", né? Então foi muito, muito interessante ver que um aluno que podia não ter oportunidade agora está estudando também e pode vir a ser um estudante de letras e poder seguir a vida do jeito que ele achar melhor. Né? Beleza. E aula para pessoas que têm pouquíssimos recursos, né? Sim, e alunos favelados. São todos alunos que... É um trabalho admirável. Cristina, eu tenho a impressão que os nossos amigos estão tentando bloquear o nosso programa. Eu acho. Os grandes amigos Nossos lá. Grandes amigos. Então, nós voltamos já já. Estamos de volta para mais esclarecimentos sobre o que é o Opus Dei, com o Dr. Ives Gandra Martins. Um aspecto que vale a pena também levar ao conhecimento do espectador é que há diversas obras corporativas cuja responsabilidade pertence em nível de formação espiritual ao Opus Dei, mas que na verdade são obras que pretendem colaborar com a comunidade em nível universitário, assistencial, etc., de ensino, e em que trabalham fiéis da prelazia, isto é, membros do Opus Dei, e cooperadoras e amigos do Opus Dei. E os cooperadores, o que é a figura dos cooperadores? Essa é uma figura extremamente interessante dentro da instituição Opus Dei, porque o fundador da obra lutou muito tempo para que pessoas que tivessem a mesma visão de valores que se tem na obra, mas que não fossem católicos ou mesmo que não fossem cristãos, pudessem colaborar, até conseguir, junto ao Vaticano, que pudéssemos ter cooperadores não católicos, cooperadores não cristãos, mas que tivessem os mesmos ideais. E a figura do cooperador é uma figura extremamente importante, porque ele é um amigo da obra que colabora em todas as atividades, com o seu sacrifício, com o seu trabalho, com a sua oração, e isto auxilia a dar força a todas essas longamanos, essas vertentes que o Opus Dei tem. Nós temos aqui um médico de família, Marcelo Levites, que inclusive é judeu. Exatamente. E é um cooperador da obra, porque trabalha nos mesmos ideais da obra. Eu acho que valeria a pena um seu depoimento para que todos saibam a universalidade da obra quando os ideais são os mesmos. Eu tive a oportunidade de conhecer a obra há 8 anos atrás. Na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer amigos mesmo, né? Eu falo em homenagem a eles, porque durante esses anos todos pude fidelizar e conhecê-los melhor, e através deles fortalecer valores centrais, que é o que me trouxe a estar próximo da Opus Dei, né? Valores de vida, valores de ajuda ao próximo, ajuda de santificar mesmo o trabalho, né? De uma maneira plena. E então eu tive essa satisfação imensa de ter esse contato. Isso eu acho ótimo, e realmente tem dado uma grande contribuição à obra aqui. Nós agradecemos muito o que o Marcelo tem feito. E é interessante para que se perceba, na obra existem sacerdotes que estão incardinados na Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, que está vinculada ao Opus Dei, é a Opus Dei, Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, são a mesma instituição, e outros sacerdotes que trabalham na sua diocese, porque todos os membros do Opus Dei estão sempre a serviço da diocese, da sua paróquia, evidentemente com seu carisma pessoal. Nós temos leigos, que é a grande maioria, uma parte de numerários que são celibatários, moram no centro da obra e têm a responsabilidade de formação de todos aqueles que frequentam o Opus Dei,
E nós temos os supernumerários, que são os casados, que têm a mesma vocação, mas evidentemente não podem ter uma dedicação plena como tem os numerários. E nós temos aqui presente a Cristina Rosa, que é uma numerária auxiliar, que é fundamental. Dizia o fundador da obra que as numerárias auxiliares têm essa função extraordinária de fazer o papel de Nossa Senhora, porque elas que dão o apoio total a tudo que se faz dentro da obra. E ele era profundamente grato à vocação dessas numerárias auxiliares. Nós temos aqui, Cristina, que vai dar o seu depoimento para mostrar o que é o seu papel na obra, a importância do que você faz dentro da obra. Ok. Bom, quando eu estava ouvindo o Alain, a Nazaré, os cooperadores, eu pensei assim, esse centro que eles vão para receber a formação e vão se preparar para o ambiente de trabalho fora, eu estou lá nos bastidores com muito gosto, né, organizando aquele ambiente de família que, quando eles chegam no centro, eles não vão encontrar um ambiente de exército, ou de escola, ou de qualquer outra coisa. É um ambiente de família. O Opus Dei, eu acho que é um dos conceitos que a gente poderia atribuir, é que é uma família. Então, essa família precisa ter alguém que cuida, que prepara, que orienta todo o ambiente, desde a parte de limpeza, desde a parte de um vaso com uma flor, ou um cafezinho para os estudantes que vão lá. Então, eu faço isso com muito carinho, procurando santificar o trabalho exatamente como todos os demais têm comentado, né? Procurando oferecer, inclusive, aquelas horas de trabalho por essas pessoas que estão em diversas áreas no ambiente da sociedade. Então, quem está lá no jornalismo, o outro que está estudando engenharia, as outras mães de família, que são muito maiores os números de mães de família e pais de família que são do Opus Dei, que estão trabalhando fora. Então, eu ofereço aquele trabalho que estou fazendo dentro de um centro do Opus Dei, procuro realizá-lo com a melhor perfeição possível, buscando novas técnicas, querendo multiplicar o meu tempo para poder chegar depois a demais serviços voluntariados, a catequese, exatamente igual a todos os outros membros. E é extremamente importante. Por isso é que o fundador dizia que é o papel de Nossa Senhora, porque no Lar de Nazaré, nós temos alguém que tem o nome de Nazaré aqui, no Lar de Nazaré, Nossa Senhora fazia esse papel para São José e para Jesus Cristo. Ela é que cuidava da casa e é indiscutivelmente para nós, os católicos, o ser humano, enfim, mais importante. Quando se fala que a Igreja Católica não é feminista, é machista, não é verdade. De todas as pessoas que nasceram, para nós os católicos, nenhuma é mais importante que Nossa Senhora, que é uma mulher. E as nossas numerárias auxiliares são as nossas Nossas Senhoras dos Santos da Obra. Agora eu gostaria de ouvir, sou eu, Cristina, não é mais você que é o âncora, serei eu o âncora. Você e o Flávio. O Flávio e a Cristina é um casal de supernumerários. E a maioria dos membros do Opus Dei são casados. E eu gostaria que vocês dessem um depoimento sobre a importância da obra dentro da vida familiar e como é a vida familiar de um casal de supernumerários. Bem, falando sobre minha vocação, a obra, né, veio no início da vida de casados, né, e eu já conhecia antes, desde jovem, mas essa chamada veio no início da nossa união matrimonial, nos primeiros anos. E me chamou sempre muita atenção o respeito pela liberdade das pessoas que existe na obra. Isso é uma coisa assim comovente, né? Tanto que quando eu senti o chamado, né, e respondi positivamente, eu até conversei com a Cristina antes sobre isso, e jamais desconfiei que ela já era, né? Já era da obra e nunca me influenciou nesse sentido, né? Então, esse embora torcesse, tenho que dizer. Então, isso é muito bonito, né? Esse respeito pela liberdade. E assim aprendemos a criar os nossos filhos, né? Eu sempre disse os nossos filhos, né? Sempre procurei. Aliás, são cinco, né? Temos 5 filhos. Já não são pequenos hoje, né? Já estão no início da vida adulta. E sempre que, vamos dizer, procurei transmitir a eles, né? É que a família é a melhor escola de vida, né?
e que isso, a formação que a gente recebe na obra, ajuda muito, né, a gente ter todos os elementos necessários para viver, né, o que é uma família, como ela foi pensada, né, a família como instituição natural. Então, eu sempre disse muito aos meus filhos que a família não é algo que foi inventado pelo papai e pela mamãe, né? É algo da natureza, é algo querido por Deus, né? E nesse sentido também a autoridade, né, que os pais têm sobre os filhos. E hoje em dia, quer dizer, os jovens estão muito assim rebeldes, né, achando que contra a autoridade dos pais, achando que tem que levar a vida com as suas próprias cabeças, mas sem respeitar, né, a autoridade dos pais. E a formação na obra nos ajuda muito a mostrar para os filhos, né, o que é a família, o que é que a autoridade dos pais, né, e o que eles têm a transmitir é algo que é bom para eles. E que nós pais, o que nós queremos, não é que eles sejam desse jeito ou daquele jeito. Nós queremos que os filhos sejam livres. Então, educamos e criamos os nossos filhos para a liberdade e para o amor, né? E nesse aspecto, né, Flávio, um aspecto importante que a gente procurou transmitir, quer dizer, aí nem é transmitir, que a gente vive em casa. É um ambiente de casa muito gostoso, né? Alegria talvez seja uma das grandes características que nós aprendemos com São José Maria Escrivá, que aliás era uma pessoa de um bom humor e de uma alegria impressionante, né? E isso talvez seja uma marca registrada das casas, das pessoas que são da obra, especialmente dos supernumerários, né? Talvez os nossos filhos, depois, mais tarde, percebam, puxa, como era bom. Eles já acham muito bom a casa, mas talvez mais tarde eles possam dizer, puxa, como é bom lá em casa, né? E vão querer fazer a mesma coisa na casa deles. Sem pôr nada, de uma maneira muito natural, muito gostosa, que é isso que fica, não é? E que a casa cheire a pão de queijo, porque, sei lá, pão de queijo por mineirices, né? Mas que haja um ambiente. E São José Maria Escrivá dizia que as casas dos supernumerários deveriam ser lares, luminosos e alegres. Aliás, Oxalá a gente consiga isso, não é? Exatamente. Porque é isso que fica, né, Torino? E aliás, eu quero dizer o seguinte, Flávio, não se sinta assim tão inferiorizado, porque eu entrei para a obra em 71, mas minha mulher entrou em 68. Ela também tem que ter. E ela sempre antecede quando dizem que nós é que comandamos a casa, não é verdade. Elas não influenciam, mas o seu exemplo é a maior influência que se pode ter. Também tenho 6 filhos e eu considero que... E o senhor também é supernumerário, claro, né, doutor? É supernumerário e considero que isso efetivamente a obra faz de todos os lares, sejam aqueles que são numerários, as suas casas, como mostrou a Cristina, sejam as casas dos supernumerários, verdadeiros lares luminosos e alegres, como disse a Cristina. Cristina, novamente os nossos amigos estão sendo contra nós. Já voltamos. Obrigada. Estamos de volta, agora ouvindo o depoimento dos pais de uma numerária auxiliar do Centro de Capacitação do Moinho, da Casa do Moinho. Vejam só que interessante. Eu, a princípio, fiquei assim, sem entender, porque os mistérios de Deus, a gente acha que a vocação é sempre para as outras pessoas e nunca para alguém bem pertinho de você, né? Então, quando ela se decidiu, eu fiquei feliz. Eu não consegui chorar, eu não fiquei triste, eu fiquei feliz. Aí, no dia que ela falou, mãe, mandei a carta, né, pedindo a minha admissão, e aí sim me deu aquele choro, mas como se uma filha, se ela estivesse casando, né, como se fosse uma alegria muito grande que eu não consigo explicar, né, como é. Mas eu estou bem e rezo sempre por ela, para ela ser feliz, né, e o que ela precisar de mim, do meu apoio, eu estarei sempre junto, sempre rezando e lutando também, junto com ela, pela felicidade dela. Jerônimo, São José Maria Escrivá tinha um carinho muito grande pelos pais das numerárias e dos numerários daqueles que se entregam. Como é que você se sente sabendo que tem um santo no céu com um carinho tão grande por vocês?
Eu me sinto assim contente, né? Eu acho que todas as pessoas são chamadas de uma certa forma à santidade por intermédio do trabalho, né, na sua vocação do dia a dia, né? Então, para mim principalmente, eu leio muito livro, né, do Opus Dei, né? Alguns eu consigo ler até metade, outros consigo terminar, né? Eu não sou muito assim de ler, mas os que eu li, a gente vê assim que São José ele fala muito da família, né? Mas fala muito da posição do cristianismo, da doutrina da igreja dentro da família, o que é importante, né? Uma das coisas que ele ensina muito é a forma com que os pais têm que doutrinar os filhos, né, dentro da sua casa, né, que a gente chama da igreja doméstica, né? E graças a Deus, tanto eu quanto ela, a gente consegue aos poucos ir passando isso aos filhos, né? Nós temos assim mais 2 filhos que estão fora, né, mas que também são participativos na igreja. Então eu vejo o São José assim como uma pessoa assim que guia muito assim a nossa família assim. Antes de dar alguns dados da obra, eu gostaria de ouvir o Marcelo, porque o Marcelo é judeu e é cooperador da obra. E uma vez o fundador da obra declarou que ele amava profundamente o povo judeu, porque as 2 pessoas que ele mais amava na vida eram judeus, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Isso numa tertúlia em Venezuela. Mas exatamente por ser de uma outra religião, é que eu gostaria que ele falasse um pouco sobre algo que tem sido apresentado na imprensa, que todo mundo é levado, é obrigado, em que há uma espécie de ambiente de pressões. Como você tem frequentado e há bastante tempo, você poderia dar o seu depoimento se isto é verdade. Eu participei dos cursos dentro da Opus Dei, nunca me obrigaram, eu tive o prazer de participar desses cursos. As pessoas dentro da obra conheciam minha religião judaica profundamente, e comentavam sobre ela e tinham um respeito enorme. Não existia nenhuma tentativa de coerção, ou não fui abduzido para nenhum lugar secreto. E sempre quando eu perguntava sobre a obra, as pessoas me respondiam. Então esse é meu depoimento, de que não existe nada que seja obrigado, e tudo que você queira saber, você pergunta e as pessoas te respondem do que se trata a obra, ou coisas nesse sentido. Aliás, é um depoimento interessante pelo seguinte: o fundador da obra e na obra há algo que pouco se tem dito, e principalmente quando dizem que as pessoas são levadas, sentem problemas de consciência. Dizia o fundador que para entrar como membro do Opus Dei, que implica uma vocação, todas as portas estão fechadas. É muito difícil porque a pessoa tem que ter vocação. Agora, quem estiver lá dentro e quiser sair, todas as portas estão abertas, porque aqueles muros não vão abrigar incertezas. Então, a liberdade é tão grande que a dificuldade é para entrar. Para sair, sai quem quiser. Basta dizer que ele, no início, quando ainda não era uma prelazia, ele fazia menção que na obra se faziam os votos porque o Vaticano exigia, mas no fundo eram propósitos, porque toda pessoa tinha liberdade de adotar o caminho que viesse a adotar. O que é o Opus Dei hoje no mundo? O Opus Dei, nós somos, no mundo inteiro, em torno de 85 mil pessoas, em mais de 80 países. O que vai dizer somos muito poucos, aí que vem aquilo que nós falamos sobre multiplicação do tempo. E em torno de 1.900 sacerdotes entre as 85 mil pessoas. Qual é a distribuição dos membros do Opus Dei? Na África, há 1.600, na Ásia e Oceania, 4.700, na América, 29.000 e na Europa, 48.700. Portanto, não há segredo nenhum. Isso são dados que se encontram em todos os lugares. É algo que é disponível e nós estamos dizendo na televisão. Como é que se incorpora no Opus Dei? Quando se fala em que todas as portas estão fechadas. A pessoa tem que ter vocação. O fundador dizia, nós podemos ter as mais variadas vocações, por exemplo, os que têm vocação para as ordens religiosas, vocações queridas por Deus, que ele sempre respeitou e considerava que o papel daqueles que se afastam do mundo é extremamente importante, mas a nossa vocação é diferente. A nossa vocação não é estar fora do mundo, é estar dentro do mundo e tentando trabalhar dentro do mundo com o mesmo espírito de contemplação das ordens religiosas. Então, esta vocação
tem que ser aferida para verificar se a pessoa realmente... E então, quando a pessoa entra, isso utiliza-se até uma expressão de brincadeira, como se fosse uma máquina que está para sair na estrada e que a locomotiva apita. Quando a pessoa entra e, portanto, apita, naquele momento ela tem um período de estágio para ver se realmente há uma vocação ou se foi apenas um arroubo inicial. E só depois de algum tempo que a pessoa é efetivamente incorporada. Agora, o aspecto interessante, como é uma prelazia pessoal de leigos para leigos dentro do mundo, e os sacerdotes são apenas para formação, é que a grande preocupação do fundador foi dar um estatuto jurídico dentro do Vaticano. E ele lutou desde a fundação em 28, morreu sem ver a definitividade da formulação jurídica canônica, mas em 1982 nós tivemos a prelazia. É uma prelazia pessoal universal, em todo mundo. Vale dizer, naquilo que diz respeito à formação própria da santificação, do trabalho ordinário, de filiação divina, nós estamos sujeitos ao prelado. Em todos os outros aspectos, e o prelado está sujeito ao Papa, em todos os outros aspectos, nós estamos a serviço das nossas dioceses, colaborando, contribuindo com os párocos. Vale dizer, nós somos uma entidade dentro da igreja para colaborar com a igreja e, eu diria mesmo, inspirador do Concílio Vaticano II. Porque quando o fundador da obra, em 28, mostrou que o leigo tem um papel dentro da igreja, naquele momento consideravam isso absolutamente quase herético. Veio o Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes e mostraram que o leigo tem importância. E quando foi no Concílio Vaticano II definido que o leigo tem um papel importante dentro da igreja, o fundador foi considerado por todos aqueles que participavam como um precursor dessas ideias de participação. E a prelazia pessoal. A prelazia pessoal é um instituto novo, que veio com o Código Canônico a partir do Concílio Vaticano II, que me parece a única prelazia existente por enquanto, com essa característica de prelazia pessoal, e cuja função é fundamentalmente a de formar. E sobre os sacerdotes que orientam, há dois tipos de sacerdotes. Os sacerdotes que estão encardinados e os sacerdotes que têm vocação para a obra, mas cuja função é trabalhar na sua diocese. Podem ser adscritos e podem ser supernumerários. Esses sacerdotes adscritos ou supernumerários são sacerdotes que estão subordinados ao bispo e, na prática, só recebem a formação da ordem, do Opus Dei, mas, na verdade, estão à disposição e a sua vocação profissional é ser o melhor sacerdote que pode dentro da obra, dentro da diocese. E um último aspecto, só sacerdotes seculares, porque o respeito do fundador da obra por todas as ordens religiosas era de tal ordem que nunca quis interferir no carisma próprio das outras ordens, dos jesuítas, dos franciscanos, de todas as ordens religiosas, porque entendia que elas tinham que seguir o seu fundador. O sacerdote secular, não. A sua função é servir a igreja, não está vinculado a ordem nenhuma, então só podem ser sacerdotes do Opus Dei, não encardinados, porque os 1.900 são aqueles que estão dentro da obra para dar assistência específica àqueles que frequentam a obra. Esses outros são sacerdotes seculares. Dessa forma, como os senhores telespectadores estão vendo, estamos aqui com numerários auxiliares, com cooperadores de outras religiões, com supernumerários. A obra é uma grande família. É uma grande família espalhada por todo o mundo. Somos apenas 85 mil membros, mas temos milhões e milhões de cooperadores. Por isso, no dia em que foi canonizado São José Maria Escrivá, o Papa João Paulo II, porque as terras do Vaticano eram insuficientes, teve que pedir emprestado território italiano para que pudesse receber todos os peregrinos que foram para a canonização de São José Maria Escrivá, que fez efetivamente, fundou uma obra de Deus para santificar o trabalho,
santificar o trabalho ordinário, santificar-se com o trabalho ordinário e santificar os outros com o trabalho ordinário. Cristina. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes dessa tão agradável conversa. Dr. Ives, Cristina, Marcelo, Eduardo, Alain, Nazaré, Flávio. E se você quer conhecer mais sobre o Opus Dei, sobre os escritos do seu fundador, São José Maria Escrivá, há tantos livros, Caminho, Sulco, Forja, Amigos de Deus, que você pode ver aí no vídeo. E além disso, entre no site www.opusdei.org.br. E muito obrigada pela sua companhia também. Hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir.